Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Então, eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu fui no mercado comprar carne porque minha bicicleta era cor-de-rosa. Legal, né? Nossa, Samuel, que coisa louca que você acabou de falar. Isso não tem lógica. Exatamente, essa minha frase não tem lógica. E é com ela que nós vamos começar a introdução à lógica desse bimestre, né? Nesse bimestre nós vamos estudar um assunto, um ramo da filosofia chamado lógica. Nossa, Samuel, o que é isso? Calma, não fiquem desesperados. Eu também fiquei quando fui estudar isso, mas a gente acaba entendendo no final. A lógica é essa área da filosofia que vai ajudar a gente a entender quando uma coisa é certa ou quando uma coisa é errada. Essa frase que eu acabei de falar para vocês, que eu fui na padaria, que eu fui no mercado comprar carne porque minha bicicleta é rosa. Ela pode até não ser mentira, mas ela tem lógica? Vocês vão dizer que não, que ela não tem lógica. Ou seja, os termos dentro dela não tem nexo nenhum, não tem nenhuma razão eu comprar carne com a minha bicicleta ser rosa. É exatamente isso que eu quero perguntar para vocês. Nossos raciocínios e nossas falas precisam de regras? Quando eu vou fazer um discurso, apresentar uma ideia, esse meu discurso ele tem que ter regras? Eu digo para você que sim. Se eu quero que essa minha fala seja verdadeira, se eu quero transmitir uma verdade, a minha fala, o meu raciocínio, ele tem que ter regras sim. Porque senão eu vou dizer que eu fui no mercado comprar carne porque minha bicicleta é rosa. E alguém vai dizer que seu discurso, a sua finalidade é falsa, o seu objetivo ele é falso. Por quê? Ele não tem nexo com o que está anterior. Olha só, nós já achamos uma regra. Para mim chegar a uma conclusão, os termos anteriores têm que me fazer chegar a essa conclusão. Eu fui no mercado comprar carne porque eu estava com fome. Aí, muito mais nexo, agora tem lógica. Perceberam então do que a lógica trata? Ela trata das regras para tornar um discurso válido, tá bom? Quando foi que a lógica nasceu? Então, a lógica ela nasce na Grécia Antiga, com a filosofia, que a lógica ela é parte da filosofia, né? E ela nasce da necessidade de desmascarar discursos falsos. Esse exemplo que eu dei para vocês, de eu ir no mercado comprar carne, é uma coisa boba. Mas pensem em tantos discursos que nós temos por aí, que parecem verdadeiros, só que eles nos levam à mentira, e nos passam informações falsas. Foi para desmascarar esses discursos que a lógica nasceu. Foi para desmascarar discursos errados, principalmente de políticos, que a lógica nasceu. Então a lógica vai nos oferecer um modo de regras e modo de avaliar as falas, a fim de detectar a falsidade delas, as mentiras delas, ou então a veracidade dessas falas. Não, isso aí tem lógica, isso aí é verdadeiro. Esses termos que você apresentou, de fato, eles levam a essa conclusão. Não, não. Esses termos que você apresentou não levam a essa conclusão, porque isso está errado. É isso que a lógica quer dizer. Tá bom, gente? Vamos lá. Vocês, com a apostila em mãos, né? Vocês já abriram então na página de filosofia. Quem não abriu, dá pause, pega a apostila e abre. Dar aula sem vocês, sem ter o material, é muito difícil, né? É bom vocês terem o material na mão para ir riscando, para ir anotando, né? Então, se você já comprou a apostila, mas ainda não está com a apostila aberta, pausa, vai lá, pega para a gente marcar na apostila, tá bom? Então, aqui tem algumas perguntas. Aqui tem esse quadro perguntando se isso tem lógica. Novamente, isso tem lógica? Não. Isso aqui não está na estrutura correta. O que com a porta aberta está fazendo no meio da rua? Se não tem nada do lado dela impedindo que a pessoa passe. Então você vê que a estrutura disso aqui está incorreta. Vamos lá. Página 5, né? Aqui vai estar dizendo, né, que Zenão inventou a dialética, que a dialética é uma forma de se chegar à verdade comparando duas ideias. Eu falo a minha ideia, a Alice Maria fala dela, nós vamos conversando chegando à verdade. Depois tem a retórica. A retórica era muito praticada pelos sofistas. A retórica é a arte do falar bem, é o discurso, como se fosse um discurso político, né? Só uma pessoa que fala, mas ele então tenta te convencer de algo. Foi exatamente aí que nasceu o perigo. Vamos lá, no segundo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo aqui, ó, a dialética, acompanhe comigo. A dialética socrática platônica foi empregada contra o relativismo dos sofistas em relação à verdade. Os sofistas eram intelectuais muito hábeis em retórica, a arte do discurso persuasivo, do discurso de querer convencer. Utilizavam a ágora, que era uma praça, né, na Grécia, para convencer o público a concordar com determinadas opiniões. Portanto, a retórica se relacionava com o poder
Isso levou alguns sofistas a ignorar o conteúdo de seus argumentos, preocupando-se apenas em torná-los convincentes. Então você tinha os sofistas que queriam apenas convencer o povo daquilo que eles estavam falando. Não importava se era verdadeiro ou se era falso, eles só queriam convencer. É a típica tática do falar bem, da lábia. Convencer, mesmo que seja mentira, ele vai te convencer. Foi aí que a lógica nasceu, para derrubar esses discursos falsos e mentirosos através de regras da linguagem, provando que isso é mentira ou provando que isso é falso. No começo, Platão e Aristóteles, aliás, Sócrates e Aristóteles não tinham uma lógica. Eles usavam dialética para derrubar esses sofistas. Só que Aristóteles, né? Então você tinha Sócrates, que era professor de Platão, e Platão, que era professor de Aristóteles, né? Aristóteles percebeu então que a dialética empregada por Sócrates e por Platão para derrubar esses discursos mentirosos, elas não eram muito fortes, porque era também através do argumento, através de convencer, olha, isso está errado por causa disso, não era uma coisa muito forte. Aristóteles então falou, eu vou então estabelecer regras, mostrar regras tão claras, que quando eu mostrar que esse discurso está errado por causa dessa regra, não tem como ninguém rebater. É uma coisa fatídica, é uma coisa fatal, está lá, não tem como ir contra aquilo. E ele então vai começar a elaborar a lógica, vai apresentar para a gente algumas regras de lógica. Vocês depois podem continuar a leitura da página 5, né? Vamos lá na página 6. Na página 6 aqui vai estar apresentar dois tipos de lógicas, né? Lógica formal e lógica informal, né? A lógica que nós importa para a gente é a lógica formal, tá? Que é aquele que vai tentar trazer regras de discurso, regras da linguagem, tá bom? E aqui a gente vai ver um pouco hoje sobre as regras aristotélicas, né? Alguns princípios de Aristóteles que são princípios inquestionáveis, são regras absolutas, não tem como a gente encontrar isso, tá bom? Primeiro princípio. Princípio da identidade. Cada coisa tem uma essência própria, um modo de ser que permanece idêntico e pelo qual ela pode ser percebida, pensada, definida. Em outras palavras, cada coisa ela tem uma identidade particular, vocês vão escrever aqui do lado, né? Cada coisa tem uma identidade particular. Eu não sou o André e eu não sou o Manuel, eu sou o Samuel. Eu não posso ser outra pessoa, eu só posso ser eu mesmo, tá bom? Essa é a primeira regra de Aristóteles. Eu só posso ser o que eu sou. Não existe uma identidade partilhada. Eu não posso dizer Samuel somos muitos. Não, Samuel sou eu. A Alice Maria não é Samuel, a Débora não é Samuel. Eu sou Samuel. Embora outros possam ter meu nome, a minha individualidade é minha. Eu sou eu e pronto, eu sou um ser individual. Esse que é o princípio de identidade. Cada um é aquilo que ele é e pronto. Essa apostila não é uma vaca, ela é a apostila. Pronto, ela não pode ser uma vaca. Se ela tem essência de apostila, ela é apostila. Se eu tenho essência humana, eu sou humano, eu não sou um burro. Eu posso até cometer algumas atitudes semelhantes a um animal, mas eu não sou um animal, tá bom? Esse é o princípio da identidade. A coisa não pode ser diferente da sua essência, tá bom? Segundo, princípio da não contradição. Essa formulação que eles colocaram na apostila eu não gostei. Achei muito confuso. Então vocês ignorem essa formulação aqui. Então, princípio da não contradição. 2 pontos. Risquem isso e escrevam o que eu vou falar. Tá bom? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Repito. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Esse é o princípio da não contradição. Como assim, Samuel? Eu não posso ser ao mesmo tempo uma coisa e não ser essa coisa. Eu não posso ser ao mesmo tempo careca e ter cabelo. Entenderam o mesmo aspecto? Qual que é o mesmo aspecto? A cabelo. Eu não posso ao mesmo tempo ser careca e ter cabelo. Ou eu tenho cabelo ou eu sou careca. Ah, você pode ter o cabelo curtinho, mas um cabelo curtinho é cabelo, então eu tenho cabelo. Eu não posso ao mesmo tempo ser homem e não ser homem. Ou eu sou homem ou eu não sou homem. Eu não posso ao mesmo tempo estar vestido uma camisa branca e essa camisa ser branca e azul ao mesmo tempo. Ou ela é branca ou ela é azul. Ou então ela pode ser branca com partes azuis. Mas ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, branca e azul na mesma parte, sobre os mesmos aspectos. Esse é o princípio da não contradição. Então, uma coisa não pode estar viva e morta ao mesmo tempo. Entendeu? Ou ela está viva ou ela está morta. Não pode existir contradição no próprio ente. Ou sou careca ou tenho um cabelo. Tá bom? Terceiro princípio. Princípio do terceiro excluído.
Uma coisa será isso ou o contrário disso, não havendo terceira possibilidade. Então, esses princípios, eles parecem muito entre si. Porque eles são princípios muito fundamentais, muito básicos. Eu acredito que são os princípios mais básicos do mundo. Se qualquer coisa vai contra isso aqui, essa coisa está errada. O que é o princípio do terceiro excluído? Ou uma coisa é isso ou ela aquilo. Não tem um meio termo. Ou Samuel está vivo ou Samuel está morto. A gente já sabe que Samuel não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Então não tem um terceiro entre isso. Eu não posso estar meio vivo ou meio morto. Não há uma terceira opção entre vivo e morto. Ou estou vivo ou estou morto. Ou estou de pé ou estou sentado. Ou estou em outra posição. Tá bom? Alice Maria, ou ela é Alice Maria ou ela não é a Alice Maria. Não dá para ela ser mais ou menos a Alice Maria. Isso que é o princípio do terceiro excluído. Não existe mais ou menos. Ou é mentira ou é verdade. Não existe um meio termo entre mentira e verdade, tá bom? Então esse que é o princípio do terceiro excluído, tá bom, gente? Aqui vai ter essa tirinha, aqui vai ter uns exemplos explicando essa tirinha, né, usando esses três princípios. Na página 7 vai ter um texto Alice no País das Maravilhas. Vocês vão ler esse texto e vão responder a número 1, A, B e C e a número 2, tá bom? Para essa aula ainda. Respondam para essa aula e mandam para mim. Acabou a aula, não adianta mandar mais nada não. A não ser que tenha um grande motivo, uma explicação que não deu certo, tá certo? Fora isso, ou então, Samuel, eu consegui, não deu tempo, tá. Se acontecer alguma coisa, falem comigo, tá bom? Mas é para mandar até o final dessa aula. Página 7, número 1 e número 2, tá bom? Antes de encerrar a aula, eu queria ler para vocês uma definição de lógica nesse livro antigo, né? Que todo livro antigo tem definições boas, né? É uma qualidade, é uma referência, é uma ligação muito grande entre livros antigos e qualidade, né? O termo lógica vem de uma palavra grega que significa razão. A lógica é, de fato, a ciência das leis ideais do pensamento, a arte de aplicá-las corretamente, a procura de demonstrar a verdade. Ou seja, ela é a ciência de aplicar as leis do nosso pensamento. Como é a forma correta de pensar? Como é a estrutura do pensamento para chegar a uma conclusão correta? Isso que a lógica vai trabalhar, tá bom, gente? Quiserem anotar essa definição no caderno, eu acho muito interessante. Voltem no vídeo e anotem, tá certo? Sobre esses três princípios, se algo não ficou claro nessa aula, vocês perguntem para mim que a gente vai tentar esclarecer isso. Mas como eu falei, Samuel, parece ser ridículo esses princípios. E ainda bem que vocês pensam que eles são ridículos, porque eles são os princípios mais básicos do mundo. Leibniz vai dizer que as regras da lógica são apenas as regras do bom senso aplicado. Qualquer pessoa com bom senso falaria isso aqui, né? Então, gente, grande abraço para vocês e até mais.